Então vamos nessa, falar da Série C do Campeonato Brasileiro em 2025, a terceira divisão que teve aí a sua 18ª rodada encerrada, a penúltima rodada da fase classificatória, definindo muita coisa e deixando muitas outras coisas em aberto. E você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal, rodada iniciada no sábado, jogos no domingo e fechando nessa segunda-feira com duas vitórias bem importantes, como você tá vendo aí na tela. Então vamos nessa, eu sou o Luiz Felipe, você tá aqui na Gol e a gente vai falar dessa penúltima rodada da Série C de maneira completa. Rodada iniciada no sábado com uma vitória bem importante do Brusque, do quadricolor, 1-0 para cima do Grená, para cima do líder Caxias, que perdeu pela primeira vez jogando em casa nessa temporada na terceira divisão. Vitória fundamental, Brusque terminando a rodada no G8. No Novelli Júnior, o Ituano voltou a vencer depois de 5 jogos, 2-1 para cima do Ipiranga, jogou o seu adversário numa crise e colocou aí o time de Itu dentro do G8 também. E vale lembrar, nessa disputa do G8 temos 3 vagas em aberto com 10 postulantes ainda, alguns com boas chances, outros com chances meramente matemáticas, mas o fato é que tem 10 times entrando aí na última rodada com chances de classificação. O negócio vai ser espetacular na semana que vem. No Orlando Scarpelli, vitória do Figueirense, a segunda seguida para cima do Floresta. Tinha vencido o São Bernardo por 3-0 e agora vence de novo e tem chances. Não é daqueles times que tem as chances maiores para classificar, mas está vivo ainda, batendo o Floresta 1-0. No Vitorino Dias, já no domingo, Londrina e Anápolis empataram por 1-1. Londrina já classificado para a fase final, para os quadrangulares, e o Anápolis fora da zona do rebaixamento, mas ainda pode ser rebaixado na última rodada. No Etelvino Mendonça, outro candidato à queda, o Itabaiana, empatou com o Maringá, também com chances de rebaixamento, 2-2. Maringá, curiosamente, e aí a gente vê o equilíbrio desse campeonato, na última rodada ele tem chances matemáticas, meramente matemáticas de classificação e tem chances de rebaixamento também. Então ele tá ali no meio da tabela e pode tudo nessa reta final. O Botafogo venceu o Tombense por 1-0, vitória fundamental no Belo, jogo espetacular, grande sinergia da torcida com a equipe, com o time, vitória importante. O Botafogo entra com chances na última rodada, não depende só de si, mas não é uma chance das mais desprezíveis não. O Botafogo tá vivo, é o 10º colocado. No 1º de maio, São Bernardo e Náutico, 2 classificados, empataram por 1-1. O Náutico não sofria gols há 9 rodadas na Série C e continua invicto, mas perdeu o segundo lugar para a Ponte Preta, mas ferimentos leves, né? O Náutico está classificado e é um dos grandes candidatos ao acesso para a Série B. Na Arena Pernambuco, Retrô e ABC empataram por 1-1. O Retrô foi conquistar o seu gol no finalzinho, mas o ABC ainda mais no finalzinho empatou. O Retrô está oficialmente rebaixado para a Série D do ano que vem. Retrô campeão da 4ª divisão em 2024, cai, volta para lá nessa temporada de 2025 para jogar em 26 a 4ª divisão de novo. E nessa segunda, no Brinco de Ouro, Guarani 1-0 para cima do Confiança. Guarani, terceira vitória seguida, é o 6º colocado. O Confiança perdeu um jogo da Série B depois de 9 rodadas, finalmente perdendo aí, mas segue vivo. Tem boas chances ainda de classificação, ou razoáveis chances. E no Rei Pelé, o CSA, que era um bom candidato, se vencesse hoje, seria 6º lugar, perde para a Ponte Preta e vê suas chances muito reduzidas para a última rodada. O CSA vai precisar de uma combinação bem improvável de resultados para buscar vaga no G8 e a Ponte reassume o segundo lugar. Vamos para a classificação então da Série C, para a gente analisar tudo que vai rolar aí para a última rodada, todas as equipes já disputando 18 partidas e vão para a última no fim de semana que vem. O líder é o Caxias, 37 pontos, campanha irrepreensível, líder praticamente durante o campeonato inteiro, classificado e já garantido em primeiro. Segundo lugar, a Ponte Preta, vencendo o CSA. Aliás, segunda vitória seguida da Ponte Preta, teve ali uma mini crise, 3 jogos sem vitória, problemas internos, mas parece que vai resolver isso em nome do acesso, né, para a Série B. A Ponte, que foi rebaixada na temporada passada, busca voltar para a segundona. Chega a 33 pontos, segunda vitória seguida, e ultrapassou o Náutico, que agora é o terceiro com 33. A Ponte leva vantagem nos números de vitória. Quarto, Londrina, 30. Quinto, São Bernardo, também 30, diferença no saldo. Esses 5 já estão matematicamente classificados para os quadrangulares semifinais, para a fase final da terceira divisão. E a expectativa, claro, para a última rodada, para a definição das posições, mas os 5 já estão classificados, já tem vaga nos quadrangulares. Lembrando que a Série C, ao fim da 19ª rodada, nós levaremos os 8 primeiros colocados, esses que estão marcados em verde nas suas posições à esquerda, né? Eles vão para os quadrangulares semifinais, para a fase final. 2 quadrangulares se formam, jogos de ida e volta. Os 2 melhores de cada grupo sobem para a segunda divisão. 6º lugar, o Guarani, 26, vitória fundamental contra o Confiança. Aliás, 3 vitórias seguidas do Bugre. O Guarani, que teve um momento de alta no campeonato, depois começou a não conseguir mais vencer e agora na reta final volta às boas.
faz as pazes com o sucesso, está em 6º lugar, vitória fundamental contra o Confiança, com o gol a 1 minuto de jogo do Bruno Santos, né? Manteve essa vitória, é o 6º com 26 e só depende de si na última rodada. 7º lugar, Brusque, 25 pontos. Vitória importante no fim de semana também, voltando ao G8. 8º lugar, o Ituano, tem 24. É outro postulante que também só depende de si. Na verdade, o Ituano pode ter aí uma disputa de saldo ali com o Floresta, caso todos que estão acima dele vençam e o Floresta também vença. Mas a princípio ele tem aí sob controle essa situação para vencer e se classificar. Muito provavelmente quem chegar a essa marca de 27 com 7 vitórias vai buscar a classificação. Até o Guarani podendo negociar com o empate na última rodada, é esperar para ver. Então a gente tá com o G8 com Caxias, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, esses já classificados, Guarani, Brusque e Ituano, por enquanto formando o G8. 9º, Floresta, 2 derrotas seguidas, paga o preço de sair do G8, mas está vivo nessa disputa para a última rodada. É vencer e buscar aí a sua classificação. O Floresta, em caso de vitória, ele vai precisar aí que ou o Guarani perca o seu jogo, ou eventualmente ele ganha de 3-0 se o Guarani empatar, né? Ou que o Brusque não vença, ou que o Ituano não vença. Lembrando que esses aí não se enfrentam, né? Cada um joga com um adversário diferente. Então o Floresta precisa vencer o seu jogo e torcer para que um resultado desses 3 que eu falei, tropeço do Guarani, do Brusque e do Ituano, para que um desses aconteça, que aí ele classifica. Então uma situação que não depende só de si, mas bem simples. O Botafogo é parecido, com 23 pontos, é um pouquinho mais difícil, mas bem possível. De 4 resultados, ele precisa que 2 aconteçam, ele precisa ganhar 2 posições. Então, que o Guarani não vença, que o Brusque não vença, o Ituano também e o Floresta. Desses 4, que 2 aconteçam para ele pular 2 posições, claro, combinado com a sua vitória na última rodada. É esperar para ver. 11º, Confiança tem 23 com 6 vitórias também, assim como o Botafogo, mas tem um saldo bem pior. Confiança aí é um pouquinho mais difícil, ele precisa ganhar 3 posições e precisa que desses 5 resultados, foram esses que eu mencionei, né? Tropeço do Guarani, do Brusque, do Ituano e do Floresta e mais o do Botafogo também, para o Confiança conseguir ganhar 3 posições e avançar. Desses 5 resultados, ele vai precisar que 3 aconteçam. 12º lugar, você já está vendo aí o Figueirense, também tem 23 pontos, esse com 5 vitórias. Detalhe, o Figueirense enfrenta o Ipiranga, é um confronto direto, o Ipiranga também tem chances. O Figueirense precisa ganhar e avançar 4 posições, então ele precisa torcer contra o Confiança, torcer contra o Botafogo, contra o Floresta e contra o Ituano. O Figueirense ele não consegue atingir mais o Guarani, então ele precisa secar Brusque, Ituano, Floresta, Botafogo, Confiança. Desses 5 que ele torce contra, ele precisa que 4 resultados desses aconteçam. 13º, o Ipiranga, situação ainda mais difícil, aí já começa a ficar bem complicada. Essa galera com 22 tem chances matemáticas de acesso, mas é pequena. O Ipiranga precisa ganhar o seu confronto direto contra o Figueirense, secar o Confiança, secar o Botafogo, secar o Floresta, o Ituano, o Brusque, ele não atinge mais. E é bom que se diga isso, ele não consegue atingir mais o Guarani e muito provavelmente o Brusque. Então só até o Ituano ali que ele pode chegar, então ele almeja ainda o 8º posto, o Ipiranga, mas é bem difícil. 14º lugar, CSA, 22. CSA que tinha grandes chances, principalmente se tivesse vencido hoje, agora vê sua situação ser reduzida a quase 0. Precisa ganhar, torcer. Além de todos esses times já mencionados que estão acima, até ali o 8º lugar, que é onde ele vai, do Ituano, Floresta, Botafogo, Confiança, ele ainda precisa torcer para que Figueirense e Ipiranga que se enfrentam só empatem. Então é uma situação complicadíssima do CSA. O Maringá é uma chance ainda mais reduzida, porque ele precisa ganhar o jogo dele, secar todos os outros que estão acima, são quase 6 resultados. Muito difícil o Maringá buscar, e o curioso é que o Maringá pode ser rebaixado ainda também. Basta, por exemplo, o Itabaiana vencer o ABC e o Anápolis ganhar o jogo dele contra o Botafogo em Anápolis, que o Maringá vai estar rebaixado. Então, ele pode ainda subir, pode ainda ficar em 8º e pode ser rebaixado também. 16º lugar é o Anápolis. Você vê aí na tela com 20 pontos, o Anápolis depende só de si para escapar do rebaixamento. Zona, formada por Itabaiana com 19, tem um confronto contra o ABC, se vencer muito provavelmente escapa, porque ele só precisa que um que está acima dele até 22 pontos, do Ipiranga para baixo, tropece, então o Itabaiana ganhando do ABC fora de casa escapa, o ABC é o 18º, esse tem uma situação um pouquinho mais difícil, porque cabe a ele vencer o Itabaiana e secar o Anápolis, para que o Anápolis no máximo... Na verdade, o Anápolis não pode nem empatar, tem que perder. Retrô e Tombense estão rebaixados. Vamos à projeção dos quadrangulares, como estaria nesse momento? Lembrando sempre, grupo B formado pelo 1º, pelo 8º, pelo 5º e pelo 4º. Nesse momento, Caxias, Ituano, São Bernardo e Londrina. E o grupo C, Ponte Preta, Brusque, Guarani e Náutico. Um baita grupo pesado de muita tradição, inclusive com Ponte e Guarani na mesma chave, e ainda o Náutico sempre grandioso. Então, nesse momento, seriam esses 2 quadrangulares formados para a decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos aos principais artilheiros da 3ª divisão.
Iago Teles, do Londrina, ele tem 7 gols e é o principal goleador até aqui. 6 gols para o Thiago Marques, centroavante do CSA. Iago, do Caxias, ele tem 5 gols. Também 5 gols marcou o Rafael Silva, do Tombense. 5 gols para o lateral direito, Diego Matias, do Brusque. Também quem marcou 5 gols foi o Elvis, meia da Ponte Preta. 5 gols ainda para Felipe Augusto, do Figueirense. E fechando a lista, Marco Antônio, do Náutico. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a penúltima rodada da terceira divisão e a última rodada da fase classificatória nos espera na próxima semana. É esperar para ver o que acontece, quais serão os 8. Vai deixando o seu palpite aí. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço.